Olá pessoal, estamos começando a nossa terceira aula falando aí sobre comércio internacional, ok? Na nossa última aula discutimos bastante sobre tarifas, barreiras, né, tarifárias e não tarifárias, e começamos agora estabelecendo aí uma correlação entre o comércio internacional e o crescimento econômico, ok? Através da ampliação dos mercados, não é? Quando você tem o comércio internacional bastante desenvolvido, com muitos países, com muitos blocos, você tem uma ampliação dos mercados. Isso faz com que você possa atuar, não é, em economia de escala, você possa atuar com mais tecnologia, enfim, você tenha mais competitividade, tanto para vender quanto para comprar, ok? Exportar ou importar. As exportações e o PIB dos países, né? Óbvio, quanto mais você aumenta suas exportações, quanto mais você aumenta a escala, né, de produção, de venda, melhora a tecnologia, reduz preços, você aumenta o PIB dos países também, não é? Com mais receita, vendendo para um número maior de compradores, né, para outros países. As importações e o aumento da competitividade, né? As importações, é óbvio, quando você aumenta o mercado, você expande o mercado para exportar e para importar. Isso faz com que a competitividade ela cresça, não é? Então você precisa desenvolver mais tecnologias, você precisa investir mais em pesquisas, você precisa investir mais em treinamentos, não é? Você precisa ter mais competitividade de forma geral, não é? Tem que atingir todos os mercados e tem que ser competitivo com o mercado interno e com todos aqueles que também terão acesso aos mercados internos, né? E através da abertura do comércio internacional, tanto para exportações quanto para importações, ok? Vantagens de economia de escala. Então, quando você aumenta a sua produção, não é, em função de ter aumentado o seu mercado, porque agora você terá a possibilidade de disputar outros mercados de outros países, não é isso? Então você também tem condições de aumentar suas produções, seus lotes de produção, e com isso você vai reduzir seus custos, você vai ganhar em escala, não é? Não vai ganhar somente em preço, você poderá reduzir seu preço para ficar mais competitivo e ganhar muito mais na venda de uma quantidade muito maior, ok? Essa é a economia de escala. Um aumento do bem-estar e a redução dos níveis do preço, óbvio. Quando você tem mais produtos, produtos com mais tecnologia, você aumenta o bem-estar da sociedade de forma geral, ok? Que vai ter acesso a produtos melhores, mais competitivos, que tenham um consumo, não é? Que estabeleça uma condição de atender um maior grau de necessidades, ok, das pessoas, e vai reduzir os preços, não é? Porque quanto mais você consegue economizar em escala, quanto mais você consegue ganhar em escala também, aumentar seus lotes de produção, vender mais, você investe em tecnologia, você aumenta a sua competitividade. Isso tudo faz com que os níveis de preço mudem de patamar para um preço menor, para que você tenha competitividade e todos consigam se estabelecer, não é? Numa relação perfeita, não é? De compra e venda, tá bem? Os modelos, né? Nós temos aí dois modelos de negócios dentro do crescimento econômico, mais voltados para dentro e mais voltados para fora, não é? Países que são mais importadores do que exportadores e também o contrário, países que são mais exportadores, não é? Então, países que têm uma economia interna muito forte, normalmente também esse país consegue estabelecer um comércio internacional muito forte com muitos países, não é? Mas há exceções, há países que têm um grau maior de necessidade de importação, não é? De itens do que de exportação. E o contrário também, há países que vivem basicamente para exportar, porque aquele produto que ele tem em abundância no país, ele não consegue ser consumido, né, na sua totalidade. Ele necessariamente tem que ser exportado, não é? Às vezes, inclusive, são produtos que nem podem ser
armazenados, né? Tem um shelf life, né? Uma vida curta. Então, a exportação ela é essencial, como às vezes também alguns países precisam importar muito mais do que necessariamente tem lá algum produto, né, que eles que tem a necessidade de se exportar. Isso torna esse país muito mais voltado para dentro do que para fora. E o inverso também é verdadeiro, tá bem? Para alguns outros países. Muito bom. Com o comércio internacional e o crescimento econômico, né, depois que nós discutimos lá aquelas relações, né, das vantagens competitivas, comparativas e relativas, não é? Acontece com o tempo a deterioração dos termos de troca, né, em função daquilo que nós já falamos. Alguns países, os produtos têm menos tecnologia e você cada vez mais precisa produzir mais produtos para conseguir igualar, não é, o preço do produto com mais tecnologia, que tende a ter aí uma elasticidade maior, né? Os preços têm uma variação maior para cima e os seus nem tanto. Então, para conseguir o mesmo dinheiro em produtos de commodities, com o passar dos anos, você precisa vender mais e mais produtos para conseguir a mesma receita. E produtos com mais tecnologia não, você precisa às vezes de menos produto e consegue arrecadar o mesmo montante de dinheiro. Isso faz com que os termos de troca entre os países comecem a ser prejudicados, não é? Alguns países começam a se sentir prejudicados. Então, o próprio Raul Prebisch, lá quando nós citamos lá a CEPAL, não é? Ele já começa a identificar esse tipo de atitude e como esses países menos desenvolvidos têm que evoluir ou que eles necessitam fazer para acompanhar essa evolução natural dos mercados, ok? Então, como nós falamos, né, os preços dos produtos primários e industrializados não crescem no mesmo ritmo, né? Os primários têm um ritmo e os industrializados outro ritmo de crescimento, de elasticidade de preço, né? O preço altera para cima ou para baixo em condições desiguais, ok? Em épocas de crescimento econômico, você tem uma menor elasticidade dos produtos básicos, não é? Porque quando o crescimento econômico ele é bastante profundo, as pessoas querem adquirir, não é, produtos melhores, não é, e não produtos básicos, ok? Isso faz com que essa elasticidade dos produtos básicos reduza, não é? Ela seja um produto se torne inelástico, né? Ou seja, você tem que vender uma quantidade maior para conseguir o mesmo preço, ok? Nas crises também, né, os salários caem menos nos países desenvolvidos, por força de sindicatos, por desenvolvimento humano mesmo, não é? IDH mais elevados de alguns países, enfim. Os salários, né, eles tendem a cair menos nos países mais desenvolvidos. Quando tem uma crise num país subdesenvolvido, os salários caem bastante, o desemprego aumenta, não é isso? Nos países desenvolvidos também, só que em menor escala. E isso tudo causa algumas ações, né, dentro do mercado, do comércio internacional, na troca entre esses países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos começou a demandar uma quantidade menor de matéria-prima e de produtos primários, porque era um país que tinha um comércio internacional muito forte, né? Tem até hoje, tem também uma economia interna bastante aquecida, muito forte, não é? E começa a investir em produtos sintéticos, em produtos, né, que têm uma aceitação maior, tem mais tecnologia, e os produtos básicos eles deixam de importar ao tempo, e isso faz com que comece a existir aí um desequilíbrio fundamental. Por isso são criados aí órgãos como a CEPAL para tentar equilibrar novamente através de acordos, contratos fixado entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, ok?
E uma política comercial estratégica, né? Ela é fundamental dentro dessa questão de troca entre os países, de um comércio internacional bastante aquecido, não é? Para isso, não é, existem aí políticas de governo de incentivo, não é? Porque quando você tem uma estratégia comercial, você precisa colocar essa estratégia no plano. E para isso você precisa incentivar alguns mercados, não é? Alguns segmentos dentro do país, ou incentivando a própria produção, não é? Dando algum tipo de incentivo, facilitando a compra de equipamentos, financiando, né? O próprio Estado financiando os investimentos privados para que eles possam investir mais em produção e até mesmo investir mais em exportação, né? Aumentando a produção, aumentando a exportação de determinados itens para equilibrar a balança de troca, né, no comércio internacional. Produção de itens com mais tecnologia, né, o próprio governo investe em pesquisas ou financia as pesquisas, não é, para alguns segmentos do mercado, para que ganhem mais escala, tanto na produção quanto na exportação. E de bens de alto valor agregado, não é? Então esses países que têm aí a produção de commodities apenas começam a perder a relação de troca, não é? Nessa elasticidade que falamos antes aí. Então o governo, através de incentivos, né, a pesquisas na produção, financiamentos, né, a exportação, a redução dos impostos, enfim, algum tipo de financiamento, faz com que também essas empresas invistam em tecnologia para a produção de bens de mais valor, né, de um valor agregado superior àquele para voltar ao equilíbrio da balança comercial, ok? Bens caracterizados por alto potencial de irradiação econômica e tecnológica, ou seja, todos os países vão ver aquele tipo de produto que eles têm, com o tipo de tecnologia agregada àquele produto, não é? O quanto aquilo vai trazer de escala econômica, né? De radiação econômica, ou seja, vai conseguir melhorar a curva, né, de elasticidade daquele produto, melhorar o preço, melhorar as condições de vendas, ganhar competitividade, ok? Esse tipo de coisa geram externalidades positivas, não é? Então, assim, as externalidades negativas, que nós já falamos um pouco e vamos falar mais adiante, que são aí basicamente aquelas políticas ilegais, não é? Que devem ser evitadas, não é? Políticas antiéticas. Nesse caso aqui, quando você incentiva a produção, exportação, pesquisa, tecnologia, incentiva a produção de bens de alto valor agregado, você embute tecnologia nos seus produtos, você não está fazendo nada antiético, pelo contrário, você está gerando externalidades positivas, por quê? Porque o próprio comércio internacional, com produtos melhores, ele também vai se desenvolver mais, aumentar a competitividade e melhorar a relação de consumo, não é? Melhorar o mercado e a satisfação das pessoas, ok? Essas externalidades, esse tipo de incentivo, eles são bem-vindos ao comércio internacional, tá bem? Muito bom. Vamos entrar agora no assunto, falando aí sobre sistema multilateral de comércio, ok? Uma ordem econômica antes da Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra, nós tivemos a crise do capitalismo, não é? Com a quebra da Bolsa Americana, enfim, na época de 30, né? Essa crise, ela trouxe algumas feridas ao comércio multilateral, né, do comércio internacional. Então, houve aí uma queda no volume acentuada do comércio internacional, a queda das exportações, né? Na teoria, essa quebra, né, da Bolsa Americana, essa crise no capitalismo, o que aconteceu? As empresas, elas tinham produto, não é que elas não tinham. Elas tinham produto, mas não havia preço, né? O consumo caiu demais, as pessoas
as empresas começaram a segurar as mercadorias também, né, para não vender a qualquer preço. Isso foi gerando, né, uma bolha, um certo desconforto no mercado, e quando todos começaram a fazer isso, houve uma crise muito grande. Então os mercados foram bastante reduzidos, né? E com isso veio uma onda nacionalista e protecionista, que nós vemos ainda que essas ondas elas são constantes, né? Alguns países vão e voltam nessas ideias, né? Ah, não, nós temos que nacionalizar, nós temos que proteger nosso país. Então, quando você tem crises profundas, como citamos aqui, não é? A crise do capitalismo, você tem algumas ondas mais fortificadas aí nessa questão de ser mais nacionalista e protecionista, e isso reduz, sem dúvida nenhuma, o comércio internacional, porque todos os países começam a adotar também algum tipo de proteção, não é? Falamos já bastante sobre o livre-cambismo e o protecionismo, né? E o protecionismo ele ocorre em função muito de políticas nacionalistas, né? Desse tipo de onda, ok? Ao final dessa Segunda Guerra, né? Depois da guerra, criou-se um novo sistema econômico mundial, não é assim? Alguns países precisavam se reconstruir, como eram os países da Europa, né? Então foi criado aí o Banco Mundial para financiar essa reconstrução, também o próprio FMI, né? Que era um fundo que todos os países se associavam para investiam algum dinheiro para que pudessem financiar num momento de necessidade, né, também auxiliar desse fundo com juros menores, enfim. Tudo isso foi criado logo depois da Segunda Guerra para voltar uma relação econômica mundial, de comércio internacional, a níveis mais aceitáveis, né, assim, de uma forma mais desenvolvida. E aqui começa-se, então, reconhece-se, né, a necessidade de um organismo comercial, ou seja, quem controla, não é? Quem dita as regras, como nós vamos nos reunir, como o comércio internacional ele pode vir a ser regulamentado para que não fique, né, também o livre-cambismo somente entre aqueles que querem e não querem, mas uns têm mais peso, outros menos peso. Como nós podemos nos organizar o comércio internacional, né? Essas ideias começaram a ser desenvolvidas, começaram a ser aprofundadas, e com isso foram surgindo, né, aí o Conselho Econômico e Social da ONU primeiro, junto com a Carta de Havana, que foram encontros, né, que foi uma reunião realizada entre vários países para se discutir essa relação do comércio internacional. Então a Carta de Havana, né, em 48, ela reuniu aí em torno de 53, né, começou lá com 23, foi se propagando, né? A Organização Internacional do Comércio foi criada em 47, um ano antes dessa reunião em Havana, e junto com isso foi criado um acordo, né, um acordo chamado GATT, um acordo para tarifas e transações internacionais, ok? E em 48, essa primeira reunião, então, com essa Carta de Havana, ela tinha, né, já um papel preponderante dos Estados Unidos para estabelecer, não é, esse tipo de relação no comércio internacional, não é? Uma defesa bastante grande do liberalismo comercial, todos os países se protegerem menos, né, adotarem políticas mais liberais, consolidar os laços comerciais entre parceiros aliados, não é? Então, muitos países que foram aliados durante a guerra se tornaram mais fortes, eles começaram a estabelecer laços comerciais também mais fortes. Os Estados Unidos não admitiu a fiscalização de suas políticas comerciais. Então, os Estados Unidos tinha lá uma carta, né? Nessa Carta de Havana foi dada ao presidente americano carta branca para que ele pudesse participar dessa reunião e estabelecer quais as regras que os americanos gostariam no comércio internacional. Porém, quando a OIC tentou estabelecer aí uma fiscalização em todas as políticas comerciais, os Estados Unidos não aceitou. Então, a Organização Internacional do Comércio
ela na prática não chegou a funcionar muito bem, não é? Mas o GATT não, os acordos de tarifas e transações de comércio internacional, ele ficou valendo, não é? Ele tanto ficou valendo que os países foram adotando partes, né, desses contratos aos poucos, e com isso, mais adiante, foi criada a OMC, Organização Mundial do Comércio, com uma aceitação maior de todos os países, ok? Então, o próprio GATT, lá de 1947, o Acordo de Tarifas e Comércio, né, Transações Internacionais, ele foi criando, né, a OMC, né, a OIC e depois a OMC. A OMC aconteceu nessa primeira rodada, lá na rodada de Kennedy, depois vieram outras rodadas, né, de Tóquio, de Uruguai. A própria Organização Mundial do Comércio, que adotou o GATT, né, o acordo, pegou o acordo e desenvolveu mais. A OMC teve uma participação maior, essas reuniões bianuais, não é, elas foram estabelecendo condutas, enfim, aceitação das fiscalizações internacionais foram acontecendo de uma forma mais natural, né? Então, teve aí também o fim do mundo bipolar, né? Aquela coisa dos Estados Unidos contra a Rússia, na Guerra Fria, que era bastante forte, né? Era o bem contra o mal, ninguém sabia muito bem quem era o bem e quem era o mal, né? Mas, enfim, era como o mundo estava dividido, né? Isso foi acabando. Então, houve também alguns acirramentos, né, de uso de medidas protecionistas ainda por alguns países mais fechados, enfim. Uma oposição forte, né, dos Estados Unidos e da comunidade europeia em alguns assuntos, né, principalmente aqueles assuntos que eles queriam proteger, né, como, por exemplo, a agricultura, a empresa têxtil, não é? E algumas outras posições que esses países consideravam estratégicas. Então eles faziam muita oposição dentro da OMC quanto a esse livre-cambismo, né? Por um lado eles queriam o liberalismo, o livre-cambismo, e por outros eles queriam proteger algumas áreas, né? Alguns segmentos dentro dos seus países. E a OMC ela foi criando, né? Através ainda do próprio GATT, aquele acordo criado lá em 47, novas condições, foi reescrevendo uma maneira então de equilibrar essas forças, ok? E também começou a ser discutidos, né, um GATT-S, né, uma questão de investimentos e serviços, como funcionaria, né, o investimento em outros países, que tipo de tarifa, os serviços também, né, cada vez mais os serviços são mais importantes no PIB dos países, então você também exporta serviços além de produto, né? Por exemplo, fretes, seguros e outras coisas mais. Existem empresas internacionais atuando, né, dentro do Brasil, existem empresas do Brasil atuando fora, também na área de serviços, ok? Então, e também então foi criado aí um adendo, né, aos GATTs aí, ao GATT, né, a esse acordo, estabelecendo mais regras também para as questões de investimentos e serviços, ok? Muito bom. Qual que era o básico, né? Vamos dizer assim? Quais eram as cláusulas que continham nesse acordo, né, no GATT, lá em 1947? Mesmo ele tendo sido reformulado, né, depois mais adiante, como veremos, praticamente continuou o mesmo acordo, tá? O que foi, na verdade, ele foi renovado, né? Ele foi reescrito, talvez de uma forma mais aceitada, né, pelos países, né, melhor aceita pelos países que faziam parte desses acordos, né? Como eram feitas as fiscalizações, quais eram o que continha dentro dos acordos, né, assim, dos anexos, né, dentro desses acordos. Nós vamos discutir esses anexos aqui também um a um, tá bem? Então esse GATT ele tinha as cláusulas mais importantes, mais relevantes aqui. A cláusula da nação mais favorecida, não é? Alcançar a todos, ou seja, aquilo que eu ofereço a um país eu tenho que oferecer a todos os países de forma igual, não só aquelas nações que eu já tenho, né, um processo de comércio internacional bastante avançado. Se eu oferecer uma tarifa
a ele, eu sou obrigado a oferecer aquela mesma tarifa a todos os países que participam da Organização Mundial do Comércio, ok? As listas de concessões, né, então foram criadas aí algumas tarifas consolidadas máximas, né? Olha, pode-se chegar no máximo a essa tarifa comercial, né? Essa TEC, essa tarifa externa comum, não pode ter outras, né? E também quais eram os produtos que ficariam fora, né, dessas tarifas, dessas listas, que poderiam ter algum outro tipo de tarifa, né? Isso no Mercosul acabou durante muitos anos também funcionando bem, ainda tem algumas coisas aí sendo discutidas, né, para a renovação, quando se trata de lista de concessões, tá bem? Tratamento nacional tocante à tributação e regulamentação internas, né? Ou seja, eliminar a discriminação, né? Eliminar essas barreiras não tarifárias, né? Aquilo que se não conter alguma parte nacional ou bandeira nacional ou coisa que o valha, a tributação será maior, enfim, eliminar esse tipo de barreira, ok? Os direitos antidumping e compensatórios, né, quando eles são investigados, como eles devem ser, o que é autorizado, o que não é autorizado, quais são os prazos, né, os procedimentos para os países, as empresas internas conseguirem uma restrição ali a algum produto internacional de forma muito clara, não é assim, o que eu posso compensar, o que eu não posso, ok? Para evitar o dumping. Então esse tipo de coisa sempre foi ficando mais clara como deveriam ser realizados, ok? O processo de valoração aduaneira, né? Para mim um dos mais importantes processos aqui, nós vamos discuti-lo bastante a fundo. Como eu vou valorizar os produtos, né? Seguindo uma regra, né, de preço de vendas, preço de produto similar, preço, né, custo do produto, custo de produção, mais impostos, mais, enfim, para que se evitem aí práticas desleais, não é? Para que alguns países, para que todos os países que estão participando dos acordos, né, do GATT, aí, por exemplo, tenham condições de valorar, né, de valorizar as mercadorias, de colocar preço para vender de uma regra, né? Qual é a regra? Quais são as regras aceitas dentro do comércio internacional? Também a publicação e aplicação dos regulamentos relativos ao comércio, né? Transparência e publicidade. Então, quais eram os regulamentos, a aplicação disso, não é? Como seria publicado, para que todos os países conhecessem os processos, os procedimentos dos outros países, não é? Então, toda a transparência e publicidade em relação a tudo que é feito de comércio internacional de um país para com os outros, né? E a própria Organização Mundial do Comércio trata de fazer a publicidade disso, né? Para todos conhecerem. Não haver aí nenhum tipo de segredo interno que prejudique a redução das tarifas, o comércio internacional, ok? A eliminação geral das restrições quantitativas, né? Ou seja, cotas, né? Limites de quantidade ou de preço ou de depósito antecipado, enfim, eliminar tudo isso, né? Para que o mercado flua de acordo com a necessidade, né? Sem nenhum tipo de proteção interna. Restrição para proteger o balanço de pagamentos, não é? Então, em alguns momentos, uma economia ou outra, ela entra, né, num processo de recessão por algum motivo e você tem que, de alguma maneira, proteger as suas reservas, né, do seu país. Então, essas restrições, como poderia se fazer, qual o período, né, adotando aí salvaguardas, né, um tempo específico para que você possa equilibrar o seu balanço de pagamentos e o seu país não tenha problemas mais profundos, né, ainda do que já a depressão econômica, ok? Muito bom. Além disso, temos aí como tratar a questão dos subsídios, não é? Comunicação aos membros, quais são os itens que
eu vou subsidiar dentro do meu país, não é? Que vai fazer parte de uma lista de exceções, são itens estratégicos para mim. Então, assim, foi se colocando tudo isso, não é? Dentro de acordos, dentro de anexos, como funciona, como não funciona, deixando todas essas regras muito mais claras, ok? E também as empresas estatais, né? Não discriminação às estrangeiras. Então, um país, por exemplo, tem lá um determinado segmento no mercado que não há interesse de nenhuma empresa privada nacional de investir. Então, o país cria algumas empresas estatais para cuidar disso, né? Para oferecer esses serviços. Porém, essas empresas elas têm que ter competitividade também. Elas têm que estar abertas a empresas estrangeiras que talvez o mercado, né, tem que estar aberto à competitividade das empresas estatais com as empresas estrangeiras, né? Isso de alguma forma força com que as duas tenham competência, né? As duas. Então essa competitividade reduz preços, aumenta serviços, ok? Esse tipo de coisa também tem que ser regulamentado pela Organização Mundial do Comércio. Faz parte dos acordos de transações, né, de comércio internacional. Proteção à indústria nascente, então alguma flexibilidade lá para subsídios, né, antidumping, direitos compensatórios, enfim, para a indústria nascente, para que essa possa ter um período, né, aí um período de incubação até que ela possa estar ao ponto de competitividade, né? Um período flexível ali, mas também não é ad eterno, não é um período que seja suficientemente bom para essa indústria nascente se fixar, não é? Ganhar aí uma estabilização maior. Medidas de urgência sobre as importações de determinados produtos, né, que são as salvaguardas. Então, alguns produtos meus eu preciso proteger, eu não quero que as pessoas exportem, porque aqueles produtos vão fazer falta no mercado interno. Eu tenho algum, né, também, como no equilíbrio lá da balança de pagamentos, né, eu tenho algum problema interno de produção de alguns bens, eu limito a exportação daquilo, né, para que o meu mercado interno não fique desabastecido também por um tempo, não é? Tudo isso vai estar nos acordos fixados lá dentro da Organização Mundial do Comércio, tá bem? As exceções gerais, né? Quais são as restrições permitidas, né? Aquele protecionismo, né? Barreiras não tarifárias permitidas, o que é permitido, o que não é permitido, o que deve ser evitado, enfim, o que pode ser em menor escala aceito, enfim, né? Tudo isso também faz parte do acordo, né? Desses acordos do GATT, ok? Exceções relativas à segurança, não é? Segurança das pessoas, da fauna, da flora, do meio ambiente, não é? Segurança quanto ao próprio sistema financeiro do país, enfim, não é? Tudo isso também faz parte do acordo, está lá muito bem delimitado, o que é permitido e o que não é. Uniões aduaneiras e zonas livres de comércio, como elas podem ser criadas, né, incentivadas, união aduaneira, zona livre de comércio, né, assim, união aduaneira, tarifa zero entre blocos, entre países, de alguns produtos ou de todos, zonas livres de comércio, onde todos os países podem negociar dentro daquela zona também ali. Não é uma união completa do país inteiro, mas há áreas, né? Existem algumas áreas onde os dois países possam ter um livre comércio ali de forma bastante clara, com tarifas reduzidas, enfim. Tudo isso também como pode criar, como deve se criar, não é? Quais as regras que deve se seguir, estão lá no GATT também orientando, não é? O GATT ele não é uma instituição, é um acordo, né? Um acordo comercial que todos os países, né, ou a maioria deles, fazem parte, né? Hoje em dia temos aí 220, 230 países no mundo, mais ou menos, e acho que 190 hoje fazem parte da Organização Mundial do Comércio.
a grande maioria, tá bem? Havia também aí uma cláusula chamada de Grandfather Clause, não contrariar legislações nacionais, ou seja, o acordo ele não podia ser mais forte que leis internas de um país, ficariam valendo aquelas leis. Mas isso era um contrassenso, não é? E com o tempo isso foi extinto, né? Com a própria criação da Organização Mundial do Comércio, não, né? O inverso é verdadeiro. O que vale são os acordos. E aí as leis que são fixadas aqui no acordo vão para os poderes legislativos, né, desses países para que eles adaptem essa lei à realidade nacional e seja coerente, né, com as leis que foram acordadas lá. Então, leis internacionais, elas precisam, não é, vir para os parlamentos nacionais, onde eles discutirão e aceitarão os termos ou farão alterações, né, para que aquela lei possa ser aplicada, quais as condições que ela vai ser aplicada, ok? E não o contrário, né? Então essa Grandfather Clause, ela foi por terra com a criação da OMC, tá bem? Muito bom. Voltamos então, essa aula está ficando já bastante longa. Vamos finalizar por aqui, voltamos na próxima aula, tá bem? Até aqui, agradeço. Muito obrigado.